reportagem vai aparecer aí na sua tela, a reportagem da Carla Araújo, da Vitória Bechara e da Carol Nogueira. Bom, Alcolumbre disse que vai processar Gayer por fala sobre trisal envolvendo Glaze. Ontem, o deputado Gustavo Gayer, que é do PL de Goiás, ele fez postagens no X, no Twitter, dizendo que a fala do presidente Lula sobre a ministra Gleisi Hoffmann ter sido indicada, e ele falou sobre ela ser uma mulher bonita, né, uma fala machista, que foi repreendida fortemente ontem pela sociedade, na imprensa também. E o Gustavo Gayer pegou essa fala de Lula para falar, né, ou para fazer falas ainda mais tenebrosas, né, nas redes sociais. O Gayer falou o seguinte, que ele já estava imaginando um trisal entre Gleisi Hoffmann, a deputada, que agora é a ministra, né, das Relações Institucionais, o companheiro dela, Lindbergh Farias, que é deputado, líder do PT na Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Davi Alcolumbre se manifestou hoje, ele falou com a imprensa, as imagens e essa entrevista foi cedida pelo repórter Túlio Amâncio da Band. Veja aí. Na mão dos advogados para analisar o que é possível fazer. Mas vocês estão avaliando representar então o Gayer por causa dessas declarações? Fortemente. É o caso de perda de mandato, o senhor entende? Não sei. É o caso de cassação de mandato? Não sei, estou avaliando com os advogados. A gente vai estar na mão dos advogados para analisar o que é possível fazer. Está nas mãos dos advogados, foi o que ele disse avaliando representar. E sobre a possibilidade... ele disse que está nas mãos dos advogados e sobre a possibilidade de cassação, ele falou que vai ver, né? Mas que pretende acionar e tal as esferas disponíveis. O Felipe Pereira também estava nessa entrevista, também estava ali para falar com o Davi Alcolumbre. Vamos chamá-lo para cá. O Ricardo Couto e também a Raquel Landim estão conosco para esse programa. Boa tarde a todos. Felipe, e aí? O que mais aconteceu nesse dia, né? Declarações terríveis que a gente tem acompanhado e, é claro, a expectativa por punições. A gente sabe que a Comissão de Ética, né, e Decoro, ela nem sempre leva adiante casos que deveria, né, pelo menos pelo regimento. Felipe, qual que é a expectativa agora? Uma boa tarde. Diego, boa tarde, coach, boa tarde, Raquel. Essa é uma história que começou ruim e cada vez piora mais. E a expectativa, o que existe aqui é um sentimento bastante, há muita pressão sobre o Gayer. Ele conseguiu reunir muita gente contrária a ele, inclusive o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, com essa fala. O senador Davi Alcolumbre, ele não quis indicar que deve ser cassação, mas ele indicou que vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele. Se a gente juntar isso a essa promessa que o presidente da Câmara, Hugo Motta, tem de respeitar a tradição, respeitar os ritos, respeitar o regimento, ele faz as pessoas usarem gravata para entrar no plenário, ele não aceita mais que as pessoas usem camisa polo nas comissões. Ele quer marcar como uma gestão de que o regimento é seguido, de que as tradições são respeitadas, de que o respeito existe. Então, para isso, ele vai ter que fazer esse conselho de ética funcionar. E se a gente for pensar, a prisão do Brazão, o acusado de assassinar a Marielle, vai fazer 1 ano agora, na próxima semana. E até agora não andou processo contra ele. Então, o Gayer se coloca em uma posição bastante delicada. Ele não é alvo somente do Davi Alcolumbre. A bancada feminina do PT vai entrar no Conselho de Ética. O Partido dos Trabalhadores também vai acionar a Procuradoria-Geral da República para que se tomem providências contra ele. Até porque ele tem um histórico bastante complicado. Se a gente lembrar, ele disse que o ex-ministro Silvio Almeida tinha um QI inferior porque ele era negro. Ele tem outras falas racistas. Ele falou que as pessoas africanas, que os africanos são parecidos com macacos. Por isso tem essas falas absurdas. Está falando uma coisa de 2023 que até hoje não deu em nada. Só que ele agora atingiu uma pessoa absurdamente poderosa no mês da mulher. Então ele é uma chave de ouro de uma série de pronunciamentos bastante inaceitáveis e bastante absurdos. Perfeito, Felipe. Raquel, que coisa, hein? Uma boa tarde.
Uma boa tarde. Eu já estou tão indignada que eu já ia começar comentando, sem nem cumprimentar vocês. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Coach. Boa tarde, Felipe. É uma baixaria, né? Uma coisa assim, realmente nojenta. Assim, como o Felipe está colocando, ele nos lembrou aí vários episódios do deputado Gustavo Gaia. Ele usa isso como forma de engajamento. Ele usa a baixaria, esse despertar esse nosso nojo como forma de engajamento. Ele usa isso para se autopromover, ele usa isso como uma ferramenta. E isso precisa ter um freio, né? O Felipe colocou ali, além do episódio da ministra Gleisi Hoffmann, dessa baixaria aí horrorosa que ele falou, ele já teve outras falas racistas, ele faz disso um instrumento político. E isso precisa ter um freio. O grande problema que isso vai enfrentar é que a nossa comissão de ética da Câmara dos Deputados, ela simplesmente não funciona. E a gente tem exemplos à esquerda e à direita, por todos os lados. Os deputados se protegem. O Felipe muito bem lembrou o caso do Chiquinho Brazão, que está preso, né, acusado de matar Marielle Franco, e não teve seu mandato cassado. Você teve do outro lado o Janones, fez um acordo com a Procuradoria-Geral da República, um acordo de não persecução penal, mas no caso onde ele, né, implicitamente admite um crime, então é uma infração de ética. Então, a nossa comissão de ética da Câmara dos Deputados, ela sempre parte do pressuposto de que o próximo pode ser eu, né? Então, os deputados, eles partem desse pressuposto e eles se protegem. Então, a gente espera que o presidente da Câmara, agora, o Hugo Mota, que deu uma bronca muito bem dada nos deputados outro dia, quando ele estava fora presidindo a mesa, eles começaram ali um bate-boca, e ele voltou e deu uma bronca muito bem dada em todos eles, que ele realmente pressione a comissão de ética e que eles comecem a trabalhar isso, porque está passando de todos os limites, minha gente. São agressões verbais, são agressões físicas que se transformou o nosso Congresso Nacional. Isso precisa parar. Com certeza, passou da hora, Cocho, mas a gente vê aí normalizando alguns absurdos já há algum tempo, né? E parece que as pessoas ficam anestesiadas e não tomam atitudes, né? Tanto na sociedade como lá em Brasília. É claro, eles veem que a sociedade também não fica firme nisso e passam pano, né? Como a gente diz. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Felipe. Olha, é terrível esse negócio. O país com tantos problemas para resolver, para discutir, para debater. E a gente está falando, esse deputado bolsonarista, Gustavo Gaia, ele já não devia estar mais lá. Se tivesse comissão de ética na Câmara, ele já não seria mais deputado, né? Isso aí tudo começou porque ontem o Lula, numa frase profundamente infeliz, né, ele disse que indicou a Gleisi para ministra de Relações Institucionais porque ela é bonita, né? Porque ele quer ter diálogo com o Alcolumbre, com o Mota, com o Congresso Nacional, né? E aí esse sujeito que, do nada, ele transformou isso numa crise política, né? Eu não sei se você ouviu, Diego, se a Raquel já ouviu, o que ele disse sobre a Gleisi, né? São coisas horrorosas, sabe? Uma coisa que não tem o menor cabimento, ele chegou no fundo do poço. O que eu achei curioso nesse episódio aí é que, claro, os bolsonaristas aproveitaram a frase do Lula, deitaram e rolaram, como esse sujeito inqualificável chamado Gustavo Gaia, né? Mas hoje aconteceu uma coisa curiosa, ontem e hoje, né? As feministas, né, caíram matando em cima do Lula. Mas hoje a Gleisi saiu em defesa do Lula. Eu acho que ela entendeu, pelo que eu conheço do presidente, ele fez essa referência à Gleisi, porque outro dia o Bolsonaro falou que só tem mulher feia no PT, né? Então ele queria mostrar que tem mulher bonita no PT e citou a Gleisi. E aí, a partir disso, se criou um baita escândalo federal em Brasília, né? Sem desfecho, porque não adianta, a comissão de ética não existe, pode esquecer.
A não ser que a PGR ou algum outro órgão tome uma providência, esse sujeito vai continuar solto e vai continuar sendo deputado. Não pode. Ele fez referências tenebrosas, né, Raquel? Falou sobre cafetão, garota de programa, e fez tudo isso no X, e depois apagou o comentário que fez sobre Davi Alcolumbre, mas o print está circulando, né? Eu tenho um print, muita gente tem um print também, viu esse print aí circulando na internet. E, é claro, o Davi Alcolumbre ameaçando se manifestar judicialmente. Diga, Raquel. Assim, Diego, eu ontem critiquei o presidente Lula, várias jornalistas mulheres criticaram e eu mantenho a minha crítica. Eu acho que a fala dele foi indefensável, eu acho que não é a beleza de uma mulher nem o charme que a qualifica para estar num posto e para fazer política. Eu acho triste que a ministra Gleisi Hoffmann tenha vindo defendê-lo. Eu acho que isso é comum entre as mulheres, porque elas vão defender o homem machista quando ele representa um projeto político, quando ele representa um movimento social, quando ele é o pai ou ele é o companheiro. Elas acabam justificando de alguma forma. E eu não acho que o outro lado ser essa coisa nojenta, horrorosa, obtusa, obscura, que passa e ultrapassa todos os limites, justifica a gente tolerar a frase do Lula, que é evidentemente muito menos ofensiva. Mas eu acho que não justifica. Uma coisa não justifica a outra. Agora, o Gustavo Gayer, ele faz o que o bolsonarismo faz. Ele ultrapassa todos os limites e utiliza isso como ferramenta de mobilização da seara bolsonarista, porque esse tipo de ataque mobiliza. É por isso que ele precisa ser expulso do Congresso Nacional. O que não justifica a esquerda tolerar qualquer tipo de fala machista de quem quer que seja. Essa é a minha avaliação.